Fátima é hoje um dos maiores locais de culto, visitado por mais de 8 milhões de peregrinos, vindos dos mais diversos locais do mundo. Será Fátima um lugar de fé? Ou será Fátima a nova refundação do cristianismo? Que importância terá tido Maria e o seu culto mariano no fenómeno das aparições ao longo dos séculos? Quais são, na realidade, as várias faces de Fátima? No dia 13 de maio de 1917, 3 crianças, Lúcia dos Santos, de 10 anos, Francisco Marte, de 9 e Jacinta Marte, de 7, afirmaram ter visto uma senhora mais brilhante do que o sol, sob uma azinheira, quando pastavam um pequeno rebanho na cova de Iria, próximo da aldeia de Aljustrel. É hora de aprofundar as origens e documentar um facto histórico que, independentemente das suas implicações, levou à construção de um altar do mundo. Um altar junto do qual já se ajoelharam 3 papas da poderosa Roma, confiados nas palavras de 3 crianças, ingênuos pastores de um local ermo do Portugal rural e profundo. E Fátima, como é que tudo aconteceu? Tal como as restantes 14 aparições marianas, aprovadas pela Igreja até hoje, Fátima traduz uma revelação privada. Logo, não é tida como dogma que tenha de ser aceito pelos crentes católicos. Ou seja, não é preciso acreditar em Fátima para se ser um bom católico. O que é que se ganha com Fátima? Fátima seria uma espécie de lembrete da nossa condição de pedintes. Fátima dá-nos uma amplificação dessa condição menor. Fátima transforma os seres humanos em pessoas de espinha dobrada, pessoas que se ajoelham, pessoas que fazem centenas de quilómetros de peregrinação, pessoas que fazem promessas, pessoas que pedem qualquer coisa. É uma imagem menor da condição humana. E o que é que pedem à Senhora de Fátima? Uma moedinha. Senhora de Fátima, resolva este drama da minha vida. É a posição do pedinte. É uma posição menor, do meu ponto de vista. Temos que olhar para o conjunto do fenómeno. Não apenas a aparição original, mas os dias seguintes. Porque pode acontecer que o nosso olhar sobre a Fátima seja muito cinematográfico. Olhamos para um fotograma de Fátima. Não para o filme todo, mas apenas para um quadradinho, para uma fotografiazinha pequena. É por isso que temos que ver o assunto na sua totalidade. Porque isto talvez nos auxilie a compreender a pergunta que penso que é obrigatória. O que é que se ganha com Fátima? Será que decorridos 100 anos sobre as aparições aos pastorinhos, o que nos resta são apenas pequenos papéis de pedintes e um culto de espinha quebrada? O fenómeno de Fátima gerou paixões e algumas controvérsias, mas para perceber melhor o fenómeno, precisamos de conhecer o filme todo. Esta grande deusa celta a que eu associo a Santa Iria é a grande deusa que na Irlanda ou no mundo celta se chama Brígida e para mim é a mesma deusa. Nos tempos mais remotos, os celtas, que povoaram a região de Fátima, tinham o culto forte às deusas-mães. E quem são essas deusas? Que importância têm para a nossa história? E que paralelismo podemos estabelecer com o culto de Fátima? E esta deusa Brígida é uma deusa solar e, portanto, é normal que ela se manifeste com fenómenos do Sol. Começa a fazer sentido a ligação da grande deusa-mãe celta Brígida, a Fátima. Considerando que para as nossas antepassadas e os nossos antepassados celtas há uma divisão primordial do ano entre bom tempo e mau tempo, entre verão e inverno, com o verão a começar em maio, é muito interessante que as aparições comecem em maio e terminem quando terminava o verão, que era outubro. Tem o Sol como elemento comum e os períodos do início do bom tempo em maio e do mau tempo em outubro, que coincidem com o período das aparições de Fátima. Ao vermos o nascimento de Santa Brígida, encontramos os mesmos fenómenos muito parecidos com os fenómenos descritos em Fátima.
Esta ligação a um culto feminino, a uma gênese feminina, faz parte do ADN da nossa criação enquanto povo. Mas como é que Maria, mãe de Jesus, ganhou um papel tão importante na Igreja Católica? E como é que Portugal fez de Maria a sua padroeira? Há uma grande razão para tudo isto ter sido considerado Património Mundial pela Unesco em 1983. Foi o grande esforço de Dom João I na Batalha de Aljubarrota e a sua vitória que deu origem à construção deste mosteiro, e que aqui tem São Domingos como o grande fundador da Ordem Dominicana. Dom Domingos de Gusmão foi também o protetor desta ideia do rosário, dado que o recebeu, alegadamente, das mãos da própria Virgem em 1214. É exatamente isto que podemos ver ali no topo, naquele vitral, em que surge Nossa Senhora com o menino, sempre com o menino, e envolta pela ideia do rosário. Realmente temos muito a dizer dentro do panorama iconográfico, desde Nossa Senhora da Anunciação até chegarmos a Fátima. Essencialmente, Fátima destaca-se porque é uma das poucas imagens em que Nossa Senhora realmente não tem um menino. Porquê? Para começar, temos de referir que este tipo de imagens em que Maria surge grávida foram proibidas no Concílio de Trento. Éfeso refere que Maria, ela própria, foi criada sem qualquer tipo de pecado original. Por isso, vai surgir esta nova imagem, a imagem de Nossa Senhora, a Imaculada, vestida de branco e azul e não do tradicional rosa e azul. Surge então uma nova iconografia, que de certa forma sempre existiu. Foi tratado durante toda a época medieval e a luta surge exatamente entre franciscanos e dominicanos. Os franciscanos eram a favor de um dogma que viria a ser feito muito mais tarde, o dogma da Imaculada Conceição. Esta demonstra não a ideia da sua gravidez, não a ideia da sua maternidade, mas sim a ideia da existência por si só. Maria é ela própria virgem, virgem desde sempre, para sempre, e também sem qualquer tipo de pecado. A Virgem Maria, a partir do Concílio de Trento, ganha, além das alterações físicas, um novo papel na estrutura da Igreja. Será que o culto mariano tem a mesma recepção nas restantes confissões das igrejas cristãs? Quando Éfeso declara que Maria é aquela que transporta Deus, do ponto de vista teológico, era uma definição fundamental. Após o Concílio de Éfeso, Maria deixa de ser a mãe de Jesus e passa a ser a Theotokos, a mãe de Deus, elevando-se ao patamar mais alto do catolicismo. Teologicamente, isto é fundamental, porque os debates que se vinham desenvolvendo desde Niceia tinham que ver apenas com a divindade de Cristo e as duas naturezas de Cristo. Esta declaração é profundamente cristocêntrica. Fátima vai nesse sentido. Digamos, a ideia central de Fátima é uma ideia estritamente mariana, não é uma ideia cristã. Quer dizer, fala-se da reparação, fala-se do culto ao Sagrado Coração de Maria. Tudo isto é, de facto, uma centralidade mariana estranha ao cristianismo. Do ponto de vista da Igreja Luterana, estritamente da teologia, nós não vemos em Fátima um fenómeno cristão. Portugal, desde há muito, está ligado à fé. Desde as deusas mães celtas, passando pela Batalha de Aljubarrota, onde Dom João I, para agradecer à Senhora do Rosário, manda erguer o Mosteiro da Batalha, onde se podem ver iconografias da Virgem Maria ainda grávida. Mas com o Concílio de Trento, Maria torna-se virgem e livre de pecado. E com o Concílio de Éfeso, torna-se Theotokos, a Mãe de Deus, criando assim o culto mariano. Já percebemos que o povo ibérico sempre teve uma ligação direta entre o céu e a terra. Portugal, na sua construção, foi buscar ao divino forças para derrotar os mouros. Começamos com um milagre. É sob o signo miraculoso que tudo começa, não é? É o célebre milagre de Ourique. Dom Afonso Henriques tem uma visão decalcada do milagre de Constantino.
vê Cristo na cruz. E que tem, desse ponto de vista, uma percepção de que tem um povo e um país com uma missão. E por isso vai ganhar, por isso vai ser vitorioso. Com a entrega da coroa portuguesa à Imaculada Conceição por Dom João IV, Nossa Senhora passa a ser a Rainha de Portugal, a sua protetora, a sua padroeira. E ele ofereceu a coroa em sinal de vassalagem à figura da Nossa Senhora da Conceição, e a partir daí os reis de Portugal não mais usaram coroa. Através da proclamação solene confirmada nestes documentos, Dom João IV assume para a família e reafirma para o país a consagração à Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada. E há essa transferência, esse deslizamento para o povo, fez com que nós assistíssemos a um outro percurso que vai levar à construção e à consagração de Fátima, altar do mundo. Portugal passa a ter o maior número de santuários marianos na Europa. Temos, inclusivamente, as mulheres portuguesas a oferecerem o seu ouro para a coroa de Nossa Senhora de Fátima. E mais tarde vamos ter a bala do atentado ao Papa, incrustada também na coroa. Aliás, curiosamente, num elemento, num orifício que era exatamente do tamanho dela. Coincidência que alguns dizem, pronto, não seria casual, não é? Depois da monarquia e com a instauração da República, Portugal passa a ser um Estado laico. As diversas religiões e confissões são escorraçadas de Portugal. É preciso perceber o enquadramento da Igreja Católica Portuguesa neste contexto. Como era a sua ligação social e política na época? Começamos por 1910, a Primeira República. Temos um governo provisório a criar uma lei da separação do Estado da Igreja que é marcadamente laica, que cria uma grande conflitualidade dentro da própria República. Afonso Costa, num determinado momento, numa sessão aberta da maçonaria, diz que deseja exterminar, suprimir o catolicismo em Portugal no espaço de 2 gerações. E é evidente que os bispos e a hierarquia católica não gostaram de ouvir isso. e vai reagir, não é? Vai reagir e vai combater a República, vai resistir à República através de uma pastoral, através de um protesto coletivo que sai em 1911 e que vai, de facto, gerar todo um clima de guerra e de conflito e de instabilidade. É em janeiro de 1917 que sai o primeiro corpo militar, o primeiro contingente do Corpo Expedicionário Português, que vai para a Flandres. E há informações logo em abril de 1917 da primeira morte de um soldado português. E logo a seguir começam as notícias em contínuo do inferno da guerra e da mortandade dos soldados portugueses. A mensagem de Fátima é extremamente simples. É a questão da guerra. É em maio que se dá a primeira aparição, que de resto, convém também dizer, surge mais ou menos na mesma altura de outras aparições. Nós temos relatos nos jornais da época de aparições, 1916, 1917, 1918, nós temos diversas aparições que pululam um pouco pelo país. Há uma aparição que acontece na zona do Barral, a Senhora da Paz, no concelho de Ponte da Barca. Mais ou menos nas mesmas circunstâncias, surge uma aparição a um jovem pastor, enquanto guardava o seu rebanho, 2 dias antes da aparição de Fátima, ou seja, 11 de maio de 1917. Convém chamar a atenção para o seguinte: estamos em 1917, quem está no poder a partir de abril é o próprio Afonso Costa, não é? É o anticristo. Depois de um século XIX tenebroso, marcado pelo liberalismo laicista e depois pelo republicanismo laicista, regalista e ateísta, não é? Fátima resgatou o país e, portanto, irá conduzir Portugal a um novo tempo, uma nova era de prosperidade, felicidade, a uma nova idade de ouro que Portugal tinha perdido desde o século XVIII. Com uma nova república débil e um possível regresso à monarquia, como era a realidade social?
é importante entender que Fátima surgiu numa altura em que Portugal estava a entrar num processo de ditadura também, e por isso eu acho que Fátima está sobretudo relacionado ou com a procura de um consolo que as pessoas não encontram noutros espaços, com a procura de respostas, com a procura da ligação com o transcendente ao qual se pode prometer alguma coisa, tendo a esperança de que esse transcendente possa introduzir alterações na vida das pessoas que as pessoas por si próprias não conseguem introduzir. Como se vivia? De facto, Lúcia, Jacinta e Francisco, ao terem esta vivência do mundo rural e esta vivência familiar, foram, ao longo do tempo, na sua infância, incutindo na sua mente um discurso narrativo muito próprio deste mundo rural, marcado pelo religioso. Que estava de alguma forma referenciado por imagens, ou seja, as famílias, quando discursavam sobre Deus, sobre Nossa Senhora, sobre o mundo religioso, falavam de um mundo com a plasticidade muito própria. E daí que eles tivessem uma percepção do que era o Deus, do que era Nossa Senhora, do que era o inferno, do que era a condenação, muito imagética, muito forte. E isso influenciou certamente o discurso e a percepção que eles tiveram das aparições. E o que se pensava? É o ano de todos os perigos. É o ano da guerra, é o ano da República, é o ano do assassinato do Sidónio. E as pessoas estão todas ansiosas, estão todas cheias de medo. Entretanto, dá-se também uma revolução na Rússia, cujas consequências ainda não se conheciam muito bem. 1917 passa a ser o ano de todos os perigos. É nesta sociedade rural, em que as mulheres dominam, que surge o fenómeno de Fátima. A mãe de Lúcia sabe ler. A mãe de Lúcia ensina a catequese aos seus filhos, passando-lhe todos os valores católicos e que estão marcadamente presentes no imaginário da Lúcia, de Francisco e de Jacinta. Daí que, quando os miúdos dizem ter visto qualquer coisa, uma imagem, é um tio que diz: se os cachopos disseram que viram alguma coisa, só pode ter sido a Nossa Senhora. 1917 era o ano de todos os medos. Uma relação pouco saudável entre o Estado e a Igreja. Uma sociedade pouco instruída e com uma visão sobre o inferno constante, com guerras, fome e doenças. Era necessário um novo milagre como o de Eurique? Ou Fátima era o milagre que iria voltar a resgatar Portugal? O que aconteceu não é para contar a ninguém, fica só entre nós, está bem? Prometam! Está bem, prometemos. Lúcia, ouvi dizer que tinhas visto a Nossa Senhora na Cova da Iria. Quem foi que lhe disse? Foi a mãe da Jacinta, a quem a filha contara. É verdade? Nunca disse que era Nossa Senhora, mas sim uma mulherzinha muito bonita. E até pedi ao Francisco e à Jacinta que nada dissessem. Não tiveram mão na língua. Uma mulherzinha? Sim, mãe. Então, e conta lá o que é que te disse essa mulherzinha.
Disse-me que queria que nós fôssemos 6 meses a fio nos dias 13 chegados e no fim diria quem era e o que queria de nós. Só nos vais arranjar problemas se continuas com essa história. Olha para o que te havia de dar. Uma mulherzinha bonita, vestida de branco. Se os cachopos dizem que é uma mulherzinha vestida de branco, quem raio poderia ser se Nossa Senhora? Não há nenhuma grande história que não tenha a sua teoria da conspiração. Algo que fascine os menos crentes e lhes dê outra visão sobre o acontecimento. Temos notícias, aliás, bem documentadas, de que, de facto, tudo isto que aconteceu na Cova da Iria, não é, foi previamente anunciado. E, portanto, é um anúncio que é encabeçado exatamente pelo número 135.917, 13 de maio de 1917, é um anúncio do que vai acontecer. O Jornal do Século publica um anúncio com a notícia de algo importante cujo número atribuído a esse anúncio é 135917. E o Jornal Notícias do Porto publica anúncio semelhante a 11 de maio, a prever os acontecimentos de 13 de maio de 1917. Terá sido coincidência? Nós temos, de facto, que a explicação plausível, lógica e irracional dos fenómenos da Cova da Iria só pode ser feita pela doutrina espírita. E aquelas crianças, 3 pastorinhos do interior rural de Portugal, o que puderam ter visto? Hoje em dia, já há tecnologia que permite explicar como reage a nossa mente a fenómenos religiosos. Uma ressonância magnética funcional, feita ao professor Joaquim Fernandes, vai ajudar-nos a perceber melhor as questões do cérebro humano. Se nós dispuséssemos deste tipo de equipamento, destas capacidades tecnológicas em 1917, achas que seria possível acrescentar muito mais informação relativamente à experiência de Lúcia? Seria possível. Portanto, nós temos aquilo que a Lúcia nos disse e um pouco poderíamos entrar neste tipo de experiência que fizemos aqui assim. Poderíamos levar a pessoa a reviver aquilo que se passou lá. Porque eu fiz, por exemplo, estudos com neurofisiologia de algumas hormonas ligadas ao nosso cérebro, em que nós levávamos a pessoa a viver situações de infância. Não é que aquelas hormonas disparavam como se tivesse vivido na realidade. Portanto, hoje fazemos isso com neuroendocrinologia, com hormonas ligadas aos neurónios, e aqui faríamos o mesmo que fizemos contigo. Isto é, levávamos a pessoa a reviver no passado, a ver se haveria algum biomarcador que desse consistência àquilo que se viveu. Dá a impressão que houve, então, algo que terás captado. E, portanto, estas áreas aqui assim, do cérebro, nesta zona temporal, nesta zona aqui assim, tem muito a ver com a informação que se capta auditiva. Dá a impressão que também terias sentido o sentimento que captaste qualquer coisa. Mário, então o que é que tu achas que terá ocorrido em Fátima? Algo se terá passado com realidade. Não foi apenas uma alucinação. Houve um estímulo externo que teve uma resposta interior da própria pessoa. Algo que captou a atenção e ficou presa desse estímulo. Foi captado por ela, pelas pessoas circundantes, mas por ela de um modo especial. Portanto, há uma realidade física naquele fenómeno. Terá sido uma alucinação coletiva ou apenas a imaginação das crianças? São crianças de idade, tenra idade, e que têm, como muitas outras, hoje em dia também têm, entre os 8 e os 10 anos, o contacto com o chamado amigo imaginário. Veem coisas que nós adultos não vemos. Teremos nós capacidade para criar fenómenos externos através da nossa mente? Elas viram algo. No seu esquema mental. Depois, ser Nossa Senhora, isso depois já foi trabalho de familiares e trabalho dos clérigos, etc., que andaram a... Enfim, para eles aquilo era Nossa Senhora. Nunca pensaram que era apenas uma mulherzinha, como dizia a Lúcia. Aquilo que eu posso dizer acerca do fenómeno é que aquele fenómeno existiu, que de facto houve ali um plasmar de uma formação. É um fenómeno físico, uma formação circular que não tem nada a ver com o Sol e que, enfim, teria uma temperatura elevadíssima, que depois levou inclusive à secagem de roupas de uma série de pessoas que ali estavam ali milhares de pessoas. E, portanto, essa teoria que está muito
a propalada da alucinação coletiva não cabe mesmo aqui, não faz sentido. Ainda hoje, este fenómeno é fruto de muita discussão, muita polémica, muitas observações. É isto que torna o fenómeno convincente e apaixonante. Se foi um fenómeno físico, o que poderá ter sido? Foi possível distribuir com documentação da época, documentação coeva, com testemunhos da época. É possível distribuir a posição de pessoas, de testemunhas que sofreram efeitos físicos. Nesse dia choveu imenso. Há relatos de pessoas que falam da secagem súbita da sua roupa com a passagem do sol. É possível estabelecer a passagem do sol por uma banda de pessoas, de testemunhas, que sofreram efeitos físicos, segundo estes relatos, e o seu posicionamento no local. E a partir deste mapa, estamos aqui a falar de uma área de 300 por 400 metros, foi possível elaborar um gráfico, um sistema destes ortogonais, distribuímos as pessoas, que são estes pontinhos, estabelecemos uma regressão linear, dá-nos esta reta, e esta reta corresponde à trajetória do Sol por cima das testemunhas. O ruído induzido na cabeça é descrito pelas mesmas testemunhas como um ninho de abelhas entre os 200 e os 400 Hz. E podemos reproduzir, posso reproduzir o valor médio. Este terá sido o ruído que as testemunhas descrevem como no interior da cabeça. O milagre do Sol em Fátima dá-se, segundo os testemunhos, num movimento rápido de sul para norte. Se a Terra inteira for do tamanho da minha mão, o Sol, em comparação, é do tamanho desta sala. Portanto, imaginar que esta sala inteira podia atingir uma célula da minha mão é algo de inconcebível. Fátima contém um fenómeno físico real. Nós desconhecemos, mas o Sol não seria com certeza. E a nossa visão? Como funciona? Como funciona um sentido que tantas vezes nos engana? Poderá ter a física óptica a explicação para o fenómeno? Quando olhamos diretamente o Sol, podemos, em determinadas circunstâncias, ver halos solares, ver periélios, ver falsos sóis, ver arcos incompletos e até ver cruzes. Estes fenómenos são resultantes da refração e da reflexão da luz por cristais de gelo hexagonais existentes na atmosfera. Em termos da física e dos fenómenos naturais conhecidos pela ciência, as descrições dos movimentos do Sol descritas pelas pessoas que estavam naquela zona nada têm a ver com o facto de estarem a olhar diretamente para o Sol. Podemos agora imaginar um qualquer fenómeno artificial que pudesse produzir ou causar aquele efeito. Imaginemos que aqui é a Cova da Iria e que tínhamos um grupo de pessoas, que eu vou representar aqui por estas estampas, e se colocarmos um prisma entre as pessoas e o Sol, as pessoas poderão ver a imagem do Sol através do prisma e, conforme o prisma se desloca, a imagem do Sol desloca-se também e eles veem a imagem do Sol com diferentes cores e, portanto, este efeito prismático poderia explicar a dança do Sol e o aparecimento de várias cores. E as outras religiões? O que pensam sobre o fenómeno de Fátima? O budismo? Do ponto de vista do budismo tibetano, de Fátima, as aparições de Fátima ou aparições da Virgem Maria, de um modo geral, podem ser entendidas como manifestações daquilo que o budismo tibetano chama Tara. Tara é a mãe de todos os Budas. Portanto, ela manifesta-se de modo a trazer a paz ao mundo, a pacificar conflitos, a dar ensinamentos e instruções para as pessoas, os seres humanos viverem em maior paz e harmonia. O judaísmo. Para a perspectiva ortodoxa do judaísmo, o fenómeno de Fátima, proveniente de entidades inteligentes que estejam noutra dimensão física, é perfeitamente plausível, na medida em que a Torá nunca afirma a centralidade do planeta Terra no contexto geral do universo. O islamismo.
Maria, mãe de Jesus, é mencionada variadíssimas vezes num livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão. No 3º capítulo, Deus diz sobre Maria: foi aquela mulher escolhida, casta, pura, escolhida entre as mulheres do universo. Não há nenhum outro versículo do Alcorão em que uma outra pessoa esteja colocado no mesmo patamar. Mas não damos divindade, não a consideramos como mãe de Deus, mas sim sempre como mãe de Jesus. E se um muçulmano não aceitar Maria como casta, digna, e se não aceitar no nascimento milagroso de Jesus, deixou de ser muçulmano. Passaram 100 anos sobre as aparições. A urologia não tem respostas concretas. Muitas dúvidas, mas apenas uma certeza. Foi um fenómeno físico. Mas não, o Sol não girou. Assumindo o milagre do Sol e as aparições de Nossa Senhora, como se dá a afirmação do fenómeno de Fátima? Qual a relação da Igreja e do poder político com os videntes? Por que é que a Igreja, inicialmente, se insurge e tenta descredibilizar estes acontecimentos? Não podemos esquecer que a Igreja é a representante de Deus na Terra e não gosta muito de partilhar competências e responsabilidades. É um elemento estrutural, está sempre presente nestas coisas. Pois há elementos conjunturais, desde logo os videntes, quem são, o que dizem e até que ponto é que isso é suscetível de ser objeto da adequação doutrinária e canónica que a Igreja exige. Digamos que não é fácil para um padre local aceitar que aquelas crianças são filhas daqueles pais e daqueles avós que ele conhece, que o crescer. Muitas vezes são pessoas rústicas, às vezes simplórias. Afinal de contas foram aceitos e foram escolhidas como interlocutores da divindade em detrimento dos clérigos, em detrimento deles próprios. Perguntaste lá uma vez quem era? Perguntei, mas declarou que só o diria a 13 de outubro. Tens a certeza? Sim. Mas porquê que havia de ser isto? Logo, a ti! A uma pastorinha! E o que é que tu viste? Vi Nossa Senhora. Nossa Senhora? Sim. A ti! Tu estás-me a mentir! Tu estás-me a mentir! Olha que tu vais arder no fogo do inferno! Juro pelo Sagrado Coração de Jesus, Senhor Prior. A uma pastorinha? Como é que é possível? Mas tu tens mesmo a certeza? Sim. Como é que ela era? Era muito bonita. Não estás a mentir? Não pode. É impossível. Perdoa-me, Senhor. O inquérito a Lúcia, feito pelo administrador de Orém, a análise dos seus relatos e das convicções de Lúcia vieram dar consistência às visões dos pastorinhos. Quando chegamos aqui, aos anos 30,
Esta igreja é dedicada em 38 a Nossa Senhora do Rosário. Já Fátima se tinha imposto de algum modo, as aparições tinham sido reconhecidas como dignas de crédito nos anos 30. Isto deveu-se à persistência das próprias crianças, que mesmo quando confrontadas pelas autoridades civis, políticas, religiosas ou até pela própria família, nunca se demoveram da sua história, dos acontecimentos que viveram. Teria sido mais pacífico, de certo modo, para todos que elas tivessem considerado, se tivessem desmentido, digamos, era isso que as famílias e que as autoridades lhes pediam, era de dizer que aquilo era uma invenção delas. O que é que tu estavas a fazer? Estava a brincar com a Jacinta e o Francisco e de repente apareceu. Então, e a Francisco e o Jacinto também viram? Não. Não? Então foste só tu que viste? Sim. E como é que tu queres que eu acredite em ti? Tu não é uma história que tu me estás a contar? Então, e os teus pais já sabem? Já. E o que é que eles dizem? Dizem que eu estou a mentir. E estás? Não. Tens mesmo a certeza? Sim. Como é que ela vinha vestida? Vinha vestida de branco. De branco? Um vestido normal? Sim. Tu sabes que os meninos que mentem vão para o inferno quando morrer. Mas é verdade. É verdade? Tens mesmo a certeza que é verdade? Sim. Pois bem, Lúcia, a tua história é assim um bocadinho difícil de acreditar. Eu não sei o que é de pensar sobre isso. Sinceramente. Quando as crianças, em 1917, afirmam ter aquelas visões, elas transportam uma devoção da reza do terço, como se dizia na altura, que encontra em Fátima um dos seus filões. Agora, Fátima depois reconfigura-se, abre-se, universaliza-se, permite a subjetivação da experiência religiosa do peregrino. O fenómeno de Fátima encontra espaços de liberdade e autonomia e de relação direta com o sagrado. Este é um elemento moderno de Fátima. E Fátima vai também inversamente ao encontro do mundo, nas viagens da chamada Virgem Peregrina. Isso também é uma dimensão interessante. O culto popular a Fátima ganha força, mas a Igreja avança com cuidado. Morrem dois videntes, Jacinta e Francisco, e é preciso instruir Lúcia. Lúcia vai para as Doroteias do Porto. Com Lúcia longe dos olhares do mundo e de difícil acesso, Fátima veio a dar força ao salazarismo. O cardeal Cerejeira comunica a Salazar que Lúcia lhe confessara que Nossa Senhora o queria à frente dos destinos de Portugal. Estado e Igreja, política e religião confundem-se agora. Está na hora de puxar pelo milagre. Quando vem a ditadura militar, há uma mudança relativamente à relação entre o Estado e a Igreja. E a Igreja não quer provocar muito a República à luz da nova orientação papal. Devido ao contexto político da época e da relação Estado-Igreja, a Igreja Católica abstém-se até 1926 de puxar pelo milagre. E, portanto, temos uma governação salazarista, ainda que o Salazar só vai ser primeiro-ministro, só vai ser presidente do Conselho uns anos mais tarde, 32. Temos um cardeal Cerejeira fatimista e temos a Igreja a coroar. Com o 28 de maio de 1926, tudo muda. Acaba a Primeira República e instala-se a ditadura militar que dará início ao chamado Estado Novo. Em 1929, o cardeal Cerejeira é entronizado a cardeal patriarca.
Cerejeira é um mariano e um grande fatimista. E logo em 1929 temos Carmona como presidente e Salazar como ministro das Finanças a visitar Fátima. Oficializa-se a relação. Nós temos aqui, a partir do momento em que a ditadura se dá, estão criadas condições objetivas para a Igreja puxar por Fátima como motor do movimento de recristianização que exigia um apoio político que passa a ter. Durante os anos 30, Fátima e o Estado Novo, e o Estado Novo e Fátima confundem-se. Fátima torna-se simultaneamente uma espécie de legitimação ideológica da Igreja relativamente ao Estado Novo. Há outro contexto que não podemos esquecer. É o contexto internacional. 1929 é também o ano dos Tratados de Latrão, em que o Papa Pio XI estabelece um acordo de paz entre a Igreja Romana e a República Italiana, neste caso com o fascismo italiano, e em que se estabelece o Estado do Vaticano, em que a Igreja Católica Romana se assume como uma apoiante declarada do fascismo italiano. Salazar é um homem da previdência e grande tribuna do anticomunismo. Em 1930 é a Guerra Civil de Espanha e é nessa altura que o regime português, e citando Salazar, que elege o comunismo como a grande heresia dos nossos tempos. O combate ao comunismo passa a ser uma questão fulcral, é o inimigo principal do regime, e Fátima desempenha um papel essencial em todo esse processo. Cruzada. E um papel de cruzada, como disse, no quadro da recristianização que a sociedade portuguesa e europeia necessitavam. Após os interrogatórios, o milagre ganha força. E a Igreja e o Estado fundem-se para combater o comunismo. Fátima ganha um santuário e dimensão à escala mundial. Estado e Igreja, política e religião confundem-se agora. Está na hora de puxar pelo milagre. É preciso acelerar a construção do Santuário Mariano. É preciso dar forma ao milagre. O Santuário de Fátima constitui-se a partir de 1917, é colocado um arco e a partir desse arco nunca mais se perde o lugar concreto daquele acontecimento. É aí, em 1919, que é construída uma capela. Segundo o que eu costumo dizer, costumo até brincar dizendo que a disciplina artística primeira que acontece neste santuário é a disciplina da arquitetura e é pedida pela Mãe de Deus, portanto é um pedido divino. Logo no momento seguinte vemos Dom José Alves Correia da Silva a chamar um autor para vir desenhar a basílica, a primeira das basílicas do Santuário de Fátima. É uma basílica que está feita numa linguagem ainda ligada ao século XIX, é um revivalismo arquitetónico, é um neobarroco, mas muitíssimo bem desenhado e, portanto, já de uma arquitetura erudita. E a partir daqui traça-se uma grande praça, que é abraçada por duas colunatas, de um lado e do outro, e que tem como linha de pensamento ser a plataforma das grandes assembleias que aqui se reúnem em oração. Esta praça é das praças mais bem desenhadas no mundo, neste sentido em que permite juntar forma e conteúdo, isto é, aquilo que as pessoas aqui fazem neste lugar, fazem-no porque esta praça está feita desta maneira. Esta grande esplanada, que serve de plataforma à oração dos fiéis, é desenhada por um dos mais importantes arquitetos que trabalham em Portugal, que é Cottinelli Telmo, que além de arquiteto, é um grande realizador de cinema, um grande cenógrafo e que, habituado a essa monumentalidade visual, consegue traçar aqui em Fátima a plataforma ideal para a oração. Os papas mais teólogos que a Igreja teve, o Papa Bento XVI, quando vem a Fátima diz, inclusivamente, que Fátima é um renovado Pentecostes. Isto é, aqui pode ter-se a noção dos inícios do cristianismo, portanto, uma refundação total daquilo que é a ideia do cristianismo de abrir portas a um mundo que está, enfim, a precisar de paz. Fátima continua a ser, na história humana, o lugar onde as pessoas vêm, tal como vinham em 1917, a rezar pela paz.
primeira representação da Virgem de Fátima acontece logo em 1917, em outubro. Dessa altura datam umas pagelas com o título Regina Pacis Ora Pro Nobis, portanto a pedir-se a intercessão da Virgem Maria como intercessora pela paz, e para a figuração da Virgem, não havendo outros meios, recorreu-se a uma escultura da sede de Leiria, aqui bem perto de Fátima, e é o busto da Imaculada Conceição, feita à maneira do Murilo, da representação típica da Imaculada Conceição do século XVIII, que é colocada numa fotomontagem, diríamos hoje Photoshop, uma fotogravura, se quisermos, e essa é a primeira representação da Virgem de Fátima. Em 1920, há a intenção de facto de dotar este espaço, onde já havia uma capela que, segundo os videntes, terá sido pedida pela Virgem Maria, de uma figuração plástica que pudesse concretizar o culto, que fosse uma imagem à volta da qual pudesse gravitar toda a comunidade dos fiéis. E a partir daí, logo nos anos 20, começam a fazer-se, nessas oficinas do norte do país, liderada em primeira análise por José Ferreira Tedim e depois por uma série de outros santeiros daquela região, começam a sair imagens para todo o Portugal e inclusivamente para todo o espaço europeu e, enfim, até transatlântico. O Santuário de Fátima solicita a Guilherme Tedim, o escultor da imagem de Fátima, uma produção anormal de estatuetas. Surge um problema que só Lúcia poderá resolver. O José Ferreira Tedim não teve propriamente acesso a descrições pormenorizadas da parte dos videntes, não é? E ter-se-á inspirado numa imagem de um catálogo de imagens sacras, provavelmente de Nossa Senhora da Lapa. É uma imagem que não corresponde àquilo que depois, nos anos seguintes, irá ser descrito por Lúcia, da imagem que ela viu. E que vão dominar a iconografia de Fátima, sensivelmente até aos anos 40. São imagens de uma Nossa Senhora muito trabalhada. O manto está repleto de pregas. Não é? Há até, como podemos observar aqui, um aspecto que se vai perder posteriormente. Sim, exatamente. A partir dos anos 40, já não é José Ferreira Tedim, mas sim seu irmão Guilherme Tedim, que recebe uma autorização do santuário para se encontrar com Lúcia. Por um lado, alguns pormenores interessantes que Lúcia descreve, nomeadamente uma bolinha de luz, que começa a aparecer-nos de forma sistemática. Vemos isso aqui, por exemplo, naquela imagem em calcário que ele produz em 1940 para o Canadá. E começa também a ficar uma imagem muito mais depurada. O interessante é que, além destes encontros pessoais, há também uma troca de correspondência. Esta correspondência data fundamentalmente dos finais dos anos 40 e depois do início dos anos 50, 54, por exemplo, aqui, e depois ele voltará, num segundo momento, já nos anos 60, a ter uma série de troca de correspondência com Lúcia. Temos um documento muito interessante que é um questionário. Exatamente. Já nos anos 60. Já nos anos 60, ele quer pintar. Ele quer pintar um enorme painel com o momento da aparição e coloca-lhe uma série de questões que ela lhe vai responder, incluindo novamente a questão do cordão com uma bolinha. Ela descreve isto. Agora, se me permites, há aqui uma grande diferença entre estes documentos dos anos 60 e os dos finais dos anos 40. É que enquanto os outros são manuscritos, aqui estes são datilografados. Enquanto que nos outros ele tinha um contacto pessoal com ela, aqui isto chega-lhe pelo correio. E, portanto, pode ser legítimo ao historiador ou ao investigador interrogar-se, mas aqui será mesmo Lúcia, ou estaremos aqui perante uma resposta oficial da imagem, da iconografia que a Igreja quer, obviamente, transmitir? Qual é a imagem da imagem? Portanto, fica-nos aqui esta dúvida. Com o aumento dos pedidos, da globalização da crença, foi preciso simplificar a figura para poder produzi-la em série. A máquina estava lançada para espalhar Fátima pelo mundo. Parece óbvio que Fátima se tornou maior do que a Cova de Iria, maior do que Portugal e galgou fronteiras, tornando-se um evento à escala global. Fátima é agora os novos descobrimentos portugueses. A história portuguesa é marcada por dois grandes acontecimentos
ligados àquilo que podemos chamar a construção da história global. Num primeiro momento, no século XV e XVI, Portugal e Espanha foram dois países pioneiros naquilo que hoje chamamos a experiência da globalização. E esse acontecimento colocou Portugal na história universal da humanidade, porque Portugal deu a conhecer o mundo ao próprio mundo. Portugal consegue, com a sua dinâmica de expansão marítima, que permitiu abrir novas rotas, novos caminhos, permitindo que os povos de diferentes continentes interagissem entre si, permitindo a construção da primeira base de dados de conhecimento global. No século XX, houve um outro acontecimento que também conheceu uma amplitude, um impacto mundial, que foi esse de caráter religioso. Com a experiência que podemos chamar de psicorreligiosa, que foi o fenómeno das aparições de Fátima em 1917, deu origem à edificação de um santuário importante em Portugal, que acabou por se tornar um santuário nacional no centro de Portugal. E, de facto, ninguém diria, em 1917, que Fátima se tornasse um dos santuários marianos mais importantes da humanidade e com maior expressão em diferentes continentes. Após esta globalização, seria Fátima o Quinto Império, a que se referia Pessoa. Com Fátima e a alegria que é ir a Fátima dos peregrinos, a festa do 13 de maio, a procissão do adeus, a procissão das velas à meia-noite, esse antigo brilho das feiras, onde o Bandarra expunha trovas que anunciava o futuro, volta a repetir-se em Portugal. Fernando Pessoa comentou várias vezes para as pessoas não irem a Fátima, mas sim a Trancoso. Lá é que é a verdadeira alma portuguesa. Hoje, no século XXI, podemos dizer que a alma portuguesa é Fátima, também, não tenho dúvidas. Estão lá 8 milhões de peregrinos por ano. 100 anos depois, em 2017, talvez se atinjam os 8 milhões de peregrinos, que agora já são na sua maioria estrangeiros, e não a mulher crédula, analfabeta, que lá ia rogar promessas pelo filho para não morrer na guerra em África. Em termos de unificação, quer se goste da Igreja Católica ou não, quer em termos de imigrantes, quer em termos nacionais e da unificação dos povos internacionais, Fátima passa a ser nos nossos dias um centro de ligação do mundo com o sagrado. Fátima é o anúncio que, para breve, o Quinto Império virá. E exatamente como a mensagem de 34 de Pessoa vem anunciar que o Quinto Império vai começar. Hoje, que já não há Império no século XX, que perdemos o Império do mundo inteiro, o Império territorial, ganhamos o tal Império espiritual com Nossa Senhora de Fátima. O culto mariano nasce em 431, no Concílio de Éfeso, e não mais para. Nossa Senhora toma um papel central na Igreja Romana e Portugal não foge a esse efeito. Com os descobrimentos, Portugal fica rico e poderoso e usa a Nossa Senhora e o seu culto como bandeira na conquista de novas terras. Os reis deixam de usar coroa e o culto toma proporções únicas. Sofre um revés com a implantação da Primeira República e de um Estado laico, mas rapidamente ganha força com as aparições em 1917, que iriam virar do avesso o caminho que o catolicismo estava a tomar em Portugal, fazendo com que na década de 30 já essa relação deixasse de ser de conflito para uma quase fusão entre Estado e Igreja, o que permitiu aproveitar e promover aquela que seria a nossa nova marca no mundo após os descobrimentos. E como dizia Pessoa, o Quinto Império chegaria através da espiritualidade. E a verdade é que Fátima voltou a colocar Portugal no mundo, fazendo do santuário em sua homenagem um portal mundial de ligação com o divino. O futuro se encarregará porventura de decifrar o que está para lá desta janela, desta porta que é Fátima. Talvez, como intui magistralmente o poeta da mensagem, talvez Fátima seja um rasgão no espaço
que dê para o outro lado. Oh, Lúcia, o que é que tu viste? Vi uma senhora. E o que é que lhe perguntaste? Perguntei-lhe quem era Vossa Mercê. E o que é que ela respondeu? Ela estincou um dedo para cima.